A nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles. Também a nossa saudação aos nossos companheiros ministeriais e a todos vocês ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós entraremos na parte 16 do discipulado módulo A Excelência da Palavra. É sempre desde o início com o Salmo 119, 105, sendo a frente, 119, o Salmo, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na última parte, nós também colocamos para usar o versículo da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, na parte 15 nós usamos, que diz assim, assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem em a ela prestarem atenção, ficarem atentos, como uma candeia, como uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. E no finzinho da parte 15, eu li a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, que diz assim, 22, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, no 23, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. E depois de contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia! Muito bem, na última parte eu falei que a gente daria um exemplo hoje nesse discipulado, faria uma ilustração. Então, vou ilustrar assim, olha, isso aqui considera-se como barro. Quando eu preguei sobre isso, eu usei barro mesmo, o local que eu estava era propício. Mas aqui em São Paulo, nas nossas casas tudo cimentado, eu vou usar essa tinta, barro. É como sujeira, como mancha, simbolizando o pecado, que estraga a vida de uma pessoa, que arruina, esse barro é o símbolo do pecado, essa tinta, tá bom? E eu tenho nessa outra mão a água. Eu tenho a água, a Bíblia diz que somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas a água pura também pode ser o perfeito símbolo da graça maravilhosa de Jesus que lava o pecado da humanidade. E eu tenho aqui também o espelho, como diz lá no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu próprio rosto, e depois de contemplar a si mesmo, vai-se e logo esquece de como era. Tem o espelho. Então, nós temos o pecado, temos a água e temos aqui o espelho. Ele simboliza, como diz no texto bíblico, a lei perfeita, a lei da liberdade. Então, temos três coisas. Então, veja só. Agora vejam, eu sou um homem que vai andando por estas coisas da vida. E eu mancho com o pecado. Eu mancho com o pecado. Estou todo manchado, me mancho, fazendo as coisas que eu não devo fazer. Certo? Tudo manchado, me mancho. Pronto. Agora eu estou sujo e continuo andando pela vida naturalmente, andando
sabem que a coisa mais cruel do pecado é que a pessoa que pecou, ela não percebe a triste situação que ela está. Os outros percebem. Os outros até riem. Os outros fofocam entre eles. Olha, o fulano está vivendo nas drogas, bebum, vivendo com 2 mulheres. Olha só. Agora o pecador, todo sujo, ele anda feliz, dizendo que está tudo bem. Todo mundo está vendo. Só ele que não tem condições de ver. Sabe por quê? Porque o pecador não tem condições de se olhar a si mesmo. Agora, se alguém, a sua cara está suja, e a reação vem dizer assim, olha, você está pecando, o seu rosto está sujo. A reação humana é dizer, a sua também está. A sua também está. E não adianta nada. Com isso, eu não lavei o meu rosto. Por isso, Deus ele não deixou nenhum ser humano que veja e queira ficar apontando a minha vida. Por isso, deixou a sua palavra no coração e seus mandamentos. O próprio apóstolo, ele diz assim, o apóstolo Paulo, como eu saberia que matar é pecado, se a lei não me diria que matar é pecado? Como eu saberia que isto é pecado, se a lei não dissesse? Né? Escuta bem, eu, andando pela vida, encontro a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, eu encontro com ela, a lei. E ao encontrar pela primeira vez na minha vida, eu percebo que a tragédia da minha vida, olha só, tudo pecado. Os meus olhos se abrem pela lei. Pela lei, eu estou vendo que os meus olhos se abrem e penso, como eu pude viver a minha vida assim? Como? Eu conheço tanta gente que conhece a palavra de Deus e chorando, diz, pastor, como eu pude ter feito tudo isso? Como eu pude ter vivido, abandonado meus filhos? O ser humano não percebe como pode ter feito isto, porque eu conheci a palavra de Deus e agora encontra a lei. E eu tento me lavar com a lei, mas a lei não é para lavar, a lei não é para lavar a pessoa. Com a lei não dá, só se suja mais. Então, eu me agarro na lei e não consigo. Aí vem o espelho e está me mostrando o meu pecado, a realidade. Não para salvar, mas para mostrar. A lei só serve para mostrar. Então, cristãos que pretendem se salvar pelos mandamentos, pela lei, é como tentar se lavar com o espelho. E em lugar de lavar, só piora. E a Bíblia diz que a única coisa que pode lavar os meus pecados é a graça maravilhosa de Jesus. Então, eu pego a graça maravilhosa, e vou. Aí eu, estou te ilustrando bem? Estou conseguindo, Muito bem. Estou assim, lavando com a graça de Jesus. Eu até arrumo uma toalha. Não faz parte da ilustração a toalha, tá bom? É só para mostrar. Então eu me lavo. Pronto. Agora que a graça me perdoou, completamente estou salvo, limpo. Agora, então eu pego a lei, que é o espelho, jogo no lixo. Mas não posso jogar a lei. Já não preciso mais? Preciso. Amados, se amanhã, por estas coisas da vida, eu me manchar novamente, como eu saberei se não tem lei? Mas a lei é só para mostrar. Lei não é para salvar. É tolo dizer, a graça de Jesus me salva. E por causa da graça de Jesus não vale mais, não tem sentido mais a lei. Isto não faz sentido bíblico. A graça tem seu lugar para salvar, mas a lei tem seu lugar para mostrar a vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que a lei me leva a Jesus. A função é mostrar a situação para ir até Jesus. Via
A lei, eu chego até Jesus nesta vida, amados, e não é fácil obedecer. Só a lei nos mostrando. A poderosa palavra de Deus nos mostra e vem a graça de Jesus para nos limpar. Tá bom? Hoje foi só esse pequeno exemplo. Por hoje ficaremos por aqui. Eu te aguardo na parte 17 do discipulado módulo A Excelência da Palavra, com carinho. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração.